Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes, estamos alegres, porque o Senhor já tem falado fortemente aos nossos corações. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Carlos Henrique, pelo convite e por estar nessa casa. Eu sempre passo em frente, trabalho muito aqui no Viegas, e passo sempre aqui na rua, olho, louvado seja Deus, como minha esposa falou, cada momento que a gente chega nesta casa tem algo diferente, e o principal é a presença de Deus, né? Uma casa que tem palavra, uma casa que tem adoração, louvado seja Deus, uma casa onde o Senhor se faz presente no meio de nós. Eu quero compartilhar com os irmãos, não saindo da temática que foi passado, o texto de Mateus, capítulo número 24, número 13. Eu quero estar lendo a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo número 14. Josué, capítulo 14, versículo de número 6. Acompanhe comigo a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O pastor Carlos Henrique está falando da abacate aqui. Eu lembrei, os mais antigos, eu dessa vez tinha um tal de creme de abacate, um creme que passava no cabelo, e as minhas irmãs usavam esse negócio. O negócio era forte demais, se pegasse na pele, queimava, o negócio era terrível. Mas para elas ficarem, negonas ficarem bonitas, ficarem tudo, elas passavam, tudo que falavam, elas passavam no cabelo. Eu lembrei aqui do abacate. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Cadeira confortável, estava ali, falei, meu Deus, isso é naquele seminário, no sábado à tarde, que você ministrou, quando estava lá no IB, na extensão do Coqueiro, sábado à tarde, entrava naquela sala ali, meu Deus, o sono batia, e era uma dificuldade ali, para se manter ali. Se tem uma cadeira dessa aí, meu Deus do céu, eu embora. Depois do dia do trabalho, louvado seja Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida desta igreja, desta casa. Josué capítulo 14, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Aleluia. Poder sentar, nós vamos falar um pouco desse texto, que o Senhor, que o Espírito de Deus tem a falar a mais aos nossos corações. Quando olhamos para a palavra perseverança, a palavra perseverança, ela tem um sentido muito forte. Eu estava vendo o sentido da palavra perseverança é permanecer no estado, ou seja, firme, mesmo em meio a fracasso e derrota. Palavra perseverança. E às vezes a gente fala com o irmão, persevera, né? E é fácil a gente falar a palavra perseverança ou mandar alguém perseverar. Mas quando estamos no estado, ou seja, de guerras, de batalhas, tanto física como espiritual, quando estamos vivendo um tempo, igual o tempo que nós estamos vivendo agora, porque muitos têm optado, tem as opções agora, ou seja, Deus, ele te dá um líder, dá um direcionador, mas tem muita gente que fala assim, não,
eu vou para tal lugar, eu vou sair. E Deus, ele tem um propósito na tua vida naquele lugar. Ou seja, alguns ficam pulando de galho em galho, ficam andando de um lado para o outro, e não tem firmeza. Foi falado hoje sobre raiz, né? O mistério está forte aqui, sobre raiz. Aquele que tem raiz, ele permanece. Aleluia. Vem o vento, vem a tempestade, as folhas caem, as folhas se renovam, mas ele continua, porque a palavra do Senhor diz que é o cheiro das águas. Mesmo que a árvore estiver cortada, aleluia. Mesmo que alguém diga para você, olha, você não tem mais jeito, essa enfermidade, esta luta, esta batalha familiar no teu casamento, seja qual for a área, não tem mais jeito. O médico, ele te dá o diagnóstico. O juiz, ele bate o martelo. Mas nós temos um Deus, aleluias, que basta uma palavra que transforma todo esse quadro, essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos estar perseverando. A palavra nos diz sobre este homem, em destaque aqui, apesar dele ser filho de um quenezeu, ou seja, ele não era da linhagem de Israel. Segundo os estudos, diz que a sua mãe era hebreia. E ele se destacou porque não era ele para estar liderando, ser o cabeça, ou seja, representando aquela tribo no momento que eles foram espionar a terra. Não seria ele. Mas, devido à sua atitude, devido o líder maior, Moisés, observar a atitude de Caleb, ele chama ele para aquele meio daqueles 12, talvez eu não sei, quem era para ir, de repente desistiu, perdeu a hora, não despertou no momento certo, mas ele foi chamado. E quando ele foi chamado, ele se reuniu com aqueles 11 espias que estavam ali, e eles partiram para a terra. Eles foram espiar a terra. Ou seja, o próprio Jesus, ele fala que um homem ou um rei, alguém que vai a uma guerra, alguém que vai investir em algo, primeiramente ele precisa, ou seja, observar o terreno, saber se o exército de lá ele tem um potencial bélico maior do que o dele, estudar como entrar naquela terra, estudar como, ou seja, lutar contra aquele adversário. E o homem, quando ele vai comprar uma propriedade, existe até alguns que dão uma desculpa, porque nós vemos que Jesus fala sobre uma festa que convida, diz que alguém convida alguns homens, e um fala assim, olha, eu não vou porque eu comprei uma propriedade e estou indo lá olhar se ela é boa ou não. Como que você compra algo, paga, e sem garantia nenhuma de saber que aquilo é bom ou não? Hoje nós estamos vendo aí na internet, você vê os enganos aí, as pessoas estão fazendo negócio assim, são enganados. Ou seja, alguém precisa saber como que é a terra, conhecer a terra, ver se a terra é boa e comprar a terra. E alguns dão desculpa de dizer, olha, não é porque eu preciso fazer isso, e a gente é o que mais vê. Nós como líderes, nós como pastor, você vai também chegar aí, na liderança, você vai ver alguém com desculpas que não cola, não tem nem como, mas a gente fala, Senhor, toma a mente dele, toma a mente dela. Muda, aleluia, o quadro em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles vão espiar a terra, chegando lá na terra, eles olham, a terra é boa, tem bons frutos. Segundo alguns historiadores, eles dizem que eles vêm com um cacho de uva, e a uva é tão grande que a uva parecia até um coco. Imagina o abacate. Qual seria o tamanho se tivesse abacate? O mistério do abacate ainda, né, irmão? Então, eles foram espiar a terra era boa, a terra tinha adversários, tinha luta. Ou seja, Deus, ele não vai te dar nada nas tuas mãos sem ter uma batalha, sem ter uma luta. Senão é fácil demais. Você não estaria aqui. Você não está aqui, aleluia, simplesmente por estar. Você veio conquistar algo. Você está lutando por algo. E você sabe que aqui tem um Deus, aleluias, que através do profeta, através do líder, através do pastor dessa casa, ele libera uma palavra de vitória para a tua vida.
Essa palavra ela vai de encontro lá na tua casa, naquela terra lá, que os gigantes, que os inimigos estão dominando, e você não sabe como conquistar, e você recebe uma palavra é liberada sobre a tua vida, e você chega lá, coloca os teus pés e diz, eu vou conquistar. Aí você persevera. Alguém diz assim, olha, mas ela continua anos nessa situação. Ele continua anos nessa situação. Ele não desiste. Você na oração, você nas consagrações, você nos congressos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não desiste porque você sabe que tem um Deus que a qualquer momento ele vai liberar algo tão forte, tão poderoso, que os gigantes não vão resistir. Os inimigos não vão resistir e vão ter que bater em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Esta era a esperança, a confiança que estava no coração, aleluia, de Caleb. Eles voltam com um relatório e apresentam um relatório ao seu líder. Ou seja, um relatório positivo. Só que, geralmente, alguns vão pela maioria. 2 diz assim, não, a terra é boa. Vamos conquistar. A terra é boa. O Senhor prometeu. Foi a palavra do Senhor. Mas 10 diz assim, não dá. Nós somos aos olhos daqueles homens como insetos. Olha só, aquele que não tem perseverança, aquele que não tem confiança em Deus. Aleluia. Ele diminui de uma tal forma. Eu fiquei imaginando o pastor Carlos Henrique. Aleluia, Deus olhando lá de cima, o Deus grande e poderoso, dando vitória no deserto, aleluia, cuidando daquele povo. E quando chega uma prova, ele diz assim, eu não posso. Nós somos igual insetos. Eles vão pisar em nós, vão nos destruir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, bate essa síndrome de inferioridade, dentro de nós muitas vezes, que nos neutraliza de uma certa forma, que não conseguimos conquistar, não conseguimos avançar de jeito nenhum. Alguém está do teu lado, vamos conquistar, mas você está com os pés presos, as mãos presas, não consegue sair do lugar. Aleluias. Você começa a fazer uma faculdade, não termina. Você começa a fazer algo, não termina, não conquista. O conquistador, ele é visionário. Aleluias. O conquistador, ele chega no lugar, eu lembro sempre desse fato. Eu trabalhava ali, quando tinha muitas obras ali no Recreio, na Barra, e eu passava ali, tinha aqueles outdoor grandes assim, mostrando já como seria aquele condomínio, piscina, aquela área de lazer, tudo lindo ali, maravilhoso. Eu ficava imaginando e Deus falou ao meu coração, aleluias. O visionário, aquele que vai conquistar, aleluias, quando ele olha, ele já vê tudo pronto, já tudo no lugar. Mas aquele que não tem visão, ele passa, aí ele diz assim, vai demorar muito. Isso aí até construir, até fazer. Mas o visionário o que faz? Ele vai lá e compra na planta. Cheio de mato, cheio de pedra. Daqui a pouco entra as máquinas cavando, bate estaca cavando, aleluia, fazendo aquela obra, a obra começa a crescer, começa a desenvolver, aleluia. Quando ele passa, que ele olha, já está tudo construído, já está tudo no lugar, aí ele fala, por que eu não comprei? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O perseverante, aquele que persevera, ele é visionário. A situação está ruim agora, mas ele tem um Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, que impulsiona ele de tal maneira que ele não anda por vista, ele anda por fé. Aleluias, glória a Deus. Ele é movido à fé, o seu combustível é a fé. E quando falta esse combustível em nós, começamos a olhar e dizer que nós somos inferiores, nós não vamos conquistar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas coisas na sua vida, na minha vida, eu não conquistei porque eu olhei para a maioria. Alguém disse, não vamos conseguir. Mas sempre tem alguém do teu lado dizendo, nós vamos conseguir, nós vamos seguir em frente. Eu fico imaginando, naquele momento ali, não foi fácil, porque a Bíblia nos diz que quando eles levantaram esta palavra de vitória, ele diz, os meus irmãos que foram conosco fizeram derreter o coração do povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, uma palavra de derrota fez fluir de tal maneira no meio do povo que derreteu o coração. O povo desanimou. Não, vamos continuar no deserto. Vamos continuar vivendo esta vida que nós vivemos.
Vamos continuar da maneira que nós estamos, porque assim é melhor. Aleluia. Tem gente que se acomoda, tem gente que não sai do lugar. Aleluia. Não flui, não cresce, não desenvolve. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o texto nos diz que eles derreteram o coração do povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em toda a história, nunca venceu com a maioria. Ele sempre mostrou àqueles que estão de frente: vocês precisam olhar para mim. Vocês precisam estar em mim. Vocês precisam entender. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que estando comigo, aleluia, vocês vão conquistar. Gideão conquistou, aleluia, com a minoria. Com a maioria ele não ia conquistar, mas Deus começou a trazer ele, aleluia, dizer assim: olha, Gideão, aleluia, só é 300 só, porque se for muito vão dizer assim: olha, o exército era grande, era poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós somos inflamados pela multidão. Vamos porque tem muita gente. Vamos porque o culto hoje, aí alguém passa na porta da igreja, dá uma olhada assim, olha, aí encontra o outro na rua e fala: tu vai para a igreja hoje? O culto já começou. Aí você está animado, eu só vou em casa, eu cheguei do trabalho, né? Vou tomar um banho, trocar de roupa rápido. Às vezes nem toma banho, né? Joga aquele perfume rápido. Aí você recebe a palavra: não, mas a igreja está vazia, eu acho que o pastor nem está lá. Tem pouca gente hoje. Aí aquela palavra entra no teu coração. Aí você senta no sofá, aquele sofá que abraça, né? Aquele sofá confortável que ele te abraça assim, que se você não repreender o sofá, ele te abraça, você fica ali. Aí você olha para aquela tela bonita da televisão, fica ali olhando, como foi falado hoje, as horas vão passando, e a palavra de vitória sendo liberada na casa do Senhor, na igreja, para as vidas que estão aqui, aleluia, você dentro de casa, recebendo muitas vezes palavras negativas, palavras de derrota, vendo situações terríveis acontecendo, assalto, destruição, morte, família se destruindo, enquanto Deus está te chamando a uma responsabilidade para você continuar, seguir em frente. Não deixe que ninguém, não permita que ninguém derreta o teu coração. Não deixe que palavras de derrota te tire do propósito, da onde o Senhor te chamou, o direcionamento que Deus, aleluia, colocou na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Existem palavras tão fortes, tão terríveis, que se você não estiver em Cristo, não estiver em Deus, estiver em oração, você desiste. Aleluia. Pastor Henrique, ele sabe, eu não sei se ele pregou na congregação que eu estava lá em Marechal Marciano, não sei se ele pregou em Vila Moretti. Foram 2 congregações no porte assim, vamos dizer, pequeno, mas um lugar de aprendizado, um lugar, né, onde eu aprendi muito, porque Deus, para você colocar no muito, você tem que valorizar o pouco, né? Aleluia. Então, hoje estou na congregação maior, só que é uma guerra terrível, é uma batalha. Eu não estou lá porque eu quis, ou talvez o pastor presidente me colocou, não, foi Deus que me colocou lá. E eu comecei a ver isso, aleluia, quando eu cheguei naquele lugar, porque, aleluia, existe uma guerra, aleluia, os homens querem poder, os homens querem posição, os homens querem status, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus, aleluia, Ele quer, aleluia, que a glória de Deus se manifeste na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, alguns dizem assim: olha, mas você que está ali, você, né, daquele mais cotado, é você que está ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha para mim, para minha esposa na simplicidade, né, aleluia, e eles olham e falam: mas olha você. E às vezes algumas palavras que vêm, se você não tiver em Deus, tu fala assim: não, realmente, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas tu vai para o joelho e fala: Senhor, aleluia, fala ao meu coração, enche-me da tua glória, aleluia. Eu estava ali quando estava sendo ministrado os louvores, aleluia, e eu falei: Senhor, enche, Senhor. Eu não posso estar nesse lugar, aleluia, vir a este lugar e não te adorar,
Porque existem muitos profissionais de altares, aqueles que entendem, aqueles que sabem, que quando chega no lugar ele fica ali fechado, ele não dá um glória, não abre a boca. Mas quando ele pega o microfone, ele fala, glorifica, levanta a mão, faz isso, faz aquilo. Parece até um personal trainer espiritual, né? Ele quer que a igreja faça tudo aquilo que ele não fez durante o início do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não sou eu que tenho que mandar você fazer, é o Espírito Santo que tem que te impulsionar a você fazer e você entender o ambiente onde você está, que é um ambiente de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Que você está respirando, que teus braços estão movendo, que você está conseguindo caminhar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que você está aqui nesse lugar e tem um Deus que tem cuidado de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Perseverança, ele continua. O texto diz que eles permanecem na posição. Passa-se anos se passam. Ele estava com 40 anos, irmãos. 40 anos. Ele podia me dizer 40 anos já. Estou perto de me aposentar. Sabe de uma coisa? Já vi tanta coisa nesse deserto. Já aconteceu tantas coisas. Quantas vezes a gente vinha andando e via cadáver, via pessoas que tentou atravessar esse deserto e não conseguiu. Nós não vamos conseguir atravessar. Já estamos nessa fase. Mas o coração dele ardia. Porque ele sabia que tinha um Deus ali, que no momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de frio, aleluia, tinha uma coluna de fogo, aleluia, que aquecia, aleluia, aquele povo, que no momento de calor, tinha uma nuvem que protegia, louvado seja o nome do Senhor, e ele olhava para isso e dizia, o mesmo Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nos tirou do Egito, que nos trouxe para o deserto, aleluia, que prometeu uma terra, aleluia, que mana leite e mel, esse Deus, ele vai nos levar, vai nos conduzir e nós vamos conquistar. Cada vez mais o tempo passava, os anos se passavam, mas a fé aumentava no coração de Caleb, de tal maneira, louvado seja o nome do Senhor, que passou-se 40 anos, ele estava no momento que o Senhor fez essa promessa. Quando chegou, passou mais 45 anos, a terra foi compartilhada, repartida. Aleluia. Interessante que alguns ficou esperando. Já sabia qual era a tribo, já sabia como ia ser a divisão, e alguns ficaram esperando, ele não. Aleluia. A pessoa proativa, aprendi isso, quem gostava de falar muito era o pastor Matusalém. Proatividade, né? Aleluia, não espera que aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. Está acontecendo alguma coisa aqui, ele fica de braço cruzado olhando assim, olha, aquela cadeira ali está fora do lugar. E eu acho que aquela criança ali, quando ela correr, ela vai tropeçar, vai cair. Aquele fio ali, não, o proativo, não, ele vai lá, ó. Não espera pelo obreiro, não espera não, ele levanta e faz. Louvado seja o nome do Senhor. Na obra do Senhor é assim, irmãos. Aleluia. Não entramos aqui, aleluia, e pagamos. Louvado seja o nome do Senhor. Seja proativo. Quando você chegar na casa do Senhor, você dá uma olhada, vê como é que está o banheiro, como é que está o lugar, dá uma geral, dá uma limpeza. Isso aí não é para glorificar o teu nome, não. É o nome do Senhor. Aleluia. Isso aí não é para ter reconhecimento do pastor Henrique, não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É porque você está cuidando da casa do Senhor, do lugar de adoração, do lugar aonde você recebe bênção, do lugar aonde o salmista ele declarou, dali o Senhor ali ordena bênção e vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Existe ordens divinas. Aleluias, existe potestade de demônios tentando destruir a tua casa, teu casamento, a tua família, tentando te tirar do propósito, mas aqui é liberado uma ordem divina. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Potestades são destruídas, demônios são destroçados, porque o Senhor ordena, dá ordem para que os anjos cuidem de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Imagina você estar dormindo. Aqueles que serviram aqui, militar, sabe disso? Aleluias, conhece? Não servi, mas eu tenho observado isso. Acampamento militar, tem sempre alguém de guarda, sentinela ali, ó. Enquanto alguém está descansando, tem alguém de guarda. O Senhor sabe o que ele faz? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O salmista fala que o Senhor, os anjos do Senhor, acampam ao redor. Ou seja, enquanto você está dormindo, aleluia, no teu quintal, na tua laje tem anjos.
tem um acampamento guardando a tua casa, cuidando de ti, aleluias, para você não desistir, você perseverar, seguir em frente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. Ele segue em frente, o texto diz que ele chega, aleluia, no momento da partilha da terra, ele chega e diz: olha, eu estou com 45 anos, ou seja, aleluia, 40 foi no momento da promessa, passou 45 anos, aleluias, né? Já estava um ancião, mas ele chegou e disse: olha, a mesma força, aleluias, que eu fui lá na terra reconhecer, eu voltei, eu resisti, aleluias, os meus irmãos que se levantaram contra mim, com pedras na mão, tentaram me apedrejar, aleluias, a mesma força ou maior está em mim para entrar e sair na guerra, para conquistar. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aleluia, poderia muito bem, ele está esperando ali, e Josué, como era muito amigo dele, Josué fala assim: olha, Caleb, fica no teu cantinho aí, porque eu vou te dar uma terra boa, vou te dar um terreno bom. Aí ele diz assim: olha, me dá Hebrom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez Josué pensou: Hebrom? Esse camarada, ele... não é possível. Hebrom, irmãos, era onde habitava, aleluia, os filhos de Anak, os anaquins, homens gigantes, aleluia, homens de alta estatura, homens fortes. Ele diz: nós vamos entrar na terra e vamos conquistar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o combustível na vida de Caleb era a perseverança. Nós vemos em todo o tempo aqui, aleluia, ele fala, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ele diz assim, lá em Gades Barneia, aleluia, por causa de mim e de ti. Aí ele continua: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gades Barneia para a terra, e lhe trouxe resposta, como senti no meu coração. Como está sentindo no teu coração nessa noite? Aleluia. Como é que está o teu coração? Louvado seja Deus. Talvez a tua mente se transportou para alguma situação, algum problema, algo que talvez você não consiga resolver, mas se teu coração estiver em Deus, ele está pulsando assim: é vitória, é conquista. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou triunfar, aleluia, glória a Deus. Alguém está dizendo: não, não vai, mas o teu coração está pulsando forte, dizendo: meu Deus vai fazer coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus vai realizar coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, como o meu coração sentia, aleluia, mas os meus irmãos derreteram o coração do povo, aleluia, mas ele continua dizendo: mas eu, pois, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Quando nós vemos atrás, aleluia, Moisés fala assim: o Senhor meu Deus, aleluia. Agora quando ele fala, ele se apropria, ele diz assim: é meu Deus também, aleluia, ele é meu Deus também, e eu vou conquistar, aleluia. Esse Deus que está presente aqui, aleluia, vai fazer você triunfar, conquistar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Alguém que não tinha possibilidade nenhuma, porque, aleluia, ele não era um hebreu legítimo, mas por causa da sua atitude, da sua fé, da sua confiança, aleluia, ele começou a conquistar aquilo que era impossível aos olhos dos homens, mas aos olhos do Senhor, aleluia, não tinha impossibilidade. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. O texto nos diz que ele diz assim: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era tal agora a minha força para guerra, para sair e para entrar. Agora dar-me este monte, aleluia, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali, grandes homens, cidades ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor o disse. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que recebe uma palavra profética na sua vida. Isso já aconteceu comigo. Aleluia. Você recebe uma palavra profética, na hora você pula, você salta, você se alegra. Aleluia. Mas quando você sai na rua, aí
você vai deixando que aquela palavra, aquela semente caia pelo caminho. Aí o Senhor fala assim, quando tu chegar na tua casa, faz assim e assim. Aleluia, um ato profético. Aí você se alegra, né? Um negócio maravilhoso. Mas quando você entra dentro de casa, você esquece tudo aquilo que você recebeu, aleluia, no culto, no momento de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou assim, olha, como o Senhor me disse, eu guardei bem as palavras, aleluia, está guardada no meu coração. O Senhor falou que eu ia conquistar, e eu vou conquistar. Dar-me esse monte, dar-me essa terra difícil, essa terra que muitos não querem, mas eu vou conquistar. Eu vou entrar com a minha família, com meus homens, e vou estabelecer aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O texto de Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, aleluias, em herança. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for lá, aleluia, caminhar mais um pouco, aleluia, no livro de Samuel fala sobre, aleluia, esse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aí você vai mais à frente, fala sobre ele novamente, porque, aleluia, ficou em herança, memória, guardada. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus dá a você por herança, aleluia, vai continuar, vai permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor prometeu à minha mãe, ainda quando eu estava, aleluia, fora da presença do Senhor, quando eu estava envolvido, aleluia, no pecado, na bebedice, nas noitadas, o Senhor, minha mãe era perseverante, ela ia para a oração, muitas vezes, ela com problema de saúde seríssimo, mas ela acordava primeiro do que eu levantava. Quando eu levantava para ir trabalhar, ela já tinha preparado o café. Ela falava, filho, toma o teu café, que eu estou indo para a oração. Aí na minha ignorância eu falava, mãe, o que a senhora vai fazer na igreja? A senhora está assim, uma hora dessa. Ela falava assim, eu estou indo orar por você. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ela ia cansada, chegava lá, as irmãs falavam que ela meio cansadinha, chegava lá, dobrava o joelho. Aleluias, minha mãe, ela não tinha, louvado seja o nome do Senhor, não sabia ler direito, só lia algumas palavras, assinava o seu nome, aprendeu a assinar o seu nome, mas era alguém que falava com Deus, é alguém que dizia, salva a vida dele, cuida dele, porque Senhor, eu sei que tu tem um projeto na vida dele. Ela perseverava na oração, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós vemos alguém que gosta de orar, alguém esses dias mesmo, alguém falou assim, alguém se admirou, porque eu falei que orava, né? Levantava toda madrugada, a hora tal para orar, e alguém se admirou com isso. Eu falei assim, que isso? Sério? Aleluia, louvado seja o nome. Tem crente que se você falar que ora, ele fica assustado. E é simples, irmão, a oração você está falando com o teu pai. Se você não fala com o teu pai, você não tem bênção. Como é que eu vou ter um pai e não vou ter comunicação com ele? Aleluia, eu entro na casa dele, não falo com ele, eu saio da casa dele, não falo com ele. Aleluia, como que ele vai estar na minha casa? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Perseverança. Aleluia, nós vemos lá em Apocalipse, quando o Senhor fala assim, olha, eu vou na tua casa, eu vou bater na tua porta e vou te chamar. Se você ouvir a minha voz, aleluias, e abrir a porta, eu vou entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, não tem desculpa. Aleluia, tem aqueles que dizem assim, olha, fulano, eu fui lá na tua casa, pegar aquele negócio contigo, o dinheiro, somente se for dinheiro. Aí ele fala assim, olha, por que você não bateu no portão? Aí ele fala assim, eu chamei. Não, era para bater no portão. Aí se o camarada fala assim, eu chamei, ou seja, eu bati no portão, eu falei, não, era para você chamar. Com Jesus não tem desculpa. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, ou seja, ele bate, aleluia, ele chama o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece a tua identidade, ele conhece o teu endereço. Basta você abrir a porta e deixar ele entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A oração, a comunicação com ele, louvado seja o nome do Senhor, gera, aleluia, perseverança maior em mim e em ti, para você continuar, aleluia, caminhando, fortalecido, vencendo as adversidades,
adversidade. Esse homem conquistou, aleluia, esse homem, ele conquistou, o texto diz aqui, aleluia, portanto Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. Um homem de fé, de coragem, teve paciência no momento de adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. A perseverança nele gerou fidelidade e confiança nas promessas do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Esta campanha, aleluia, esse momento que você está passando aqui, é o momento que o Senhor está te abastecendo, te dando palavras, se levantando, aleluia, para você entender que tem algo maior que você deve conquistar. Tem gente que diz assim, não, eu quero minha casinha, meu carrinho, né? Às vezes até fala minha igrejinha, meu pastorzinho, está repreendido em nome de Jesus. Aleluia, minha igreja é grande, meu pastor é um homem de Deus, é um grande homem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A minha casa, aleluia, ela pode ser pequena demais, mas é grande. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, ele tem algo grande. A palavra do Senhor diz, aleluia, aquele que perseverar até o fim, não é até o meio, é até o fim, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muitos desistindo por causa de ofertas que a vida tem oferecido. Tem muitos que estão desistindo por causa de posição. Aleluias. Você passa no lugar, aleluias, e alguém que nem aprendeu a ser discípulo. Aleluias. Você passa e você olha uma fachada e está lá. Pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Aleluias. Ele nem aprendeu a ser discípulo. Aleluias. E ele já quer estar lá do topo. Louvado seja Deus. Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos ensinar. Fica no lugar onde Deus te colocou. Persevera. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Honra esta casa. Honra o profeta desta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que você vai ver o que vai acontecer na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério, em todas as áreas. A mão do Senhor, a presença do Senhor, aleluia, vai fazer fluir coisas grandes no nome de Jesus. Receba esta palavra no teu coração, aleluia, leve esta palavra no teu coração, guarda bem esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, para que ninguém roube, porque é um tesouro que está no teu coração. Aleluia, você vai ver o que Deus, ele tem a fazer e a realizar na tua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que as palmas louvem o Senhor. Eu quero agradecer, aleluia, a Deus por essa oportunidade, ao Espírito Santo, aleluia, por nos direcionar a palavra, aleluia, e aleluia, o pastor desta casa, o homem de Deus, aleluia, meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Embora às vezes ele fala, Mijaim, tu está muito metido, aleluia. Aí eu recebi uma mensagem, eu fiquei rindo, aleluia. Falou assim, olha, fala para esse nego, que a gente tem intimidade, fala para esse nego que ele está muito metido, ele não quer vir aqui na Anatote, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas às vezes eu não estou aqui, mas quando o meu joelho dobra, eu falo, meu amigo Carlos Henrique, aleluia. Oh, aleluia, é bom ter amigos, irmãos, aleluia. Às vezes eu não estou no restaurante com ele, não estou na pizzaria, mas às vezes estou de joelho dobrado. E eu falo, Senhor, fortalece o teu filho, fortalece o meu amigo, dá graça, dá vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Faz com que o ministério dele flua de maneira tremenda e poderosa. E é o que está acontecendo. Aleluia. Emanuel, né? A outra é Ebenezer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Deus conosco e até aqui nos ajudou o Senhor. E esta casa tem crescido com a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, meu pastor. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus. O homem de Deus falou de Caleb. Caleb é um homem incrível. Louvado seja o Senhor. Ele é um homem incrível. Ele é um homem que inspira, porque ele perseverou. E ele esperou o
tempo de Deus na vida dele. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está próximo de você e diga para ela: espere o tempo de Deus acontecer na tua vida. Eu quero orar. Coloque a mão no seu coração. Depois eles vão louvar o Senhor. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Alguém que persevera, como ele muito bem disse, é alguém que já até fracassou. É alguém que já até vivenciou desilusões na sua vida. Mas ele decidiu perseverar. Então o perseverante é aquele que decide dar a volta por cima. O perseverante é aquele que decide dar a volta por cima. Então a gente pode dizer que o perseverante, ele é um otimista. Você não caminha pautado no que você está vendo. Você caminha pautado numa convicção. Feche os seus olhos. Qual é o milagre que você espera que Deus realize? Qual é a área da tua vida que está faltando otimismo? Você começa e para, você se firma e daqui a pouco retrocede. Senhor, agora eu vou ser crente de verdade. Daqui a pouco, na primeira oferta que o diabo apresenta diante de você, está você saindo do trilho do Senhor. Hoje Deus está dizendo: faça como Caleb, não se distraia. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero orar por este que recebeu essa palavra. Eu quero orar por esta que recebeu essa palavra. Ele precisa aprender, ele precisa entender que o comando do céu para a vida dele é a perseverança. Repreende da vida dessa mulher esse ânimo dobre. Repreende da vida dessa mulher esse ânimo dobre, que uma hora está animado, outra hora está desistido. Na Arábia, na autoridade que é no nome de Jesus, firma os passos dele, firma os passos dela na tua presença. Elebadarabaraio, que a arca que representa a tua presença reine em nosso coração, reine em nosso coração, como Senaqueribe, Senhor, afrontou Ezequias e toda a nação de Judá, mas eles não esmureceram. Espírito de Deus, conduza esse otimista ao triunfo, conduza esse perseverante ao triunfo, como diz o profeta Daniel: bem-aventurado é o que espera e chega. Que hoje se cumpra em nós essa palavra de que seremos bem-aventurados, porque esperaremos e alcançaremos, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor para a gente encerrar.